A paz, Senhor, a todos. Eu estou aqui para trazer uma breve palavra da parte do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustão. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não serviu. A palavra do Senhor aqui vai nos contar a história, um pouco da história do rei Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que reinou após o seu pai Acás. E Ezequias, ele reinou a partir de 25 anos. E ele reinou em Jerusalém 29 anos. Ezequias, diferentemente do seu pai, foi um rei que se preocupou e fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Já Acás, seu pai, foi ele quem promoveu a idolatria no meio do povo de Jerusalém. E Ezequias, ele foi o rei que fez tudo conforme ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E depois Ezequias foi lá e todos os altares de deuses pagãos que o povo de Jerusalém tinha construído, ele foi lá e derrubou. E também destruiu a serpente de metal que Moisés fez. Então aqui nos ensina uma coisa muito importante, que é a confiança no Senhor. Porque vai nos falar no capítulo 5. No Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias, ele confiou no Senhor de maneira tal que antes dele e depois dele não houve outro rei sequer semelhante a Ezequias, porque Ezequias não apenas confiou, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai nos falar em Salmos 37, verso 5, que confia no Senhor, entrega o teu caminho a ele, que o mais ele fará. E o Senhor fez na vida de Ezequias, porque Ezequias confiou e o Senhor fez dele um rei que antes dele não houve nenhum igual e depois dele também não houve nenhum rei como Ezequias. E Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele confiou no Senhor de maneira tal que depois dele, antes dele, não se houve nenhum rei sequer que chegasse perto de Ezequias. E a palavra de Deus vai dizer, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então Ezequias, ele não apenas confiou no Senhor, mas ele se achegou a Deus. Ele se achegou ao Senhor, guardou seus mandamentos. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência. Ou seja, para onde Ezequias ia, o Senhor ia com ele, o Senhor ia com Ezequias. Então, por quê? Porque ele confiou no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho depositado a minha confiança no Senhor. Tem muitos que dizem que confiam no Senhor, mas não confiam verdadeiramente no Senhor, porque entregam uma causa a Deus, mas ficam se preocupando. Você tem que confiar no Senhor, que o mais Ele fará. Você tem que depositar a sua confiança no Senhor, que o mais Ele fará. Não é dizer que confie
confia e daqui a pouco tá tomando da mão de Deus, tá se preocupando. Não, você tem que confiar, crer, entregar ao Senhor, apresentar diante dele as tuas causas e confiar que o mais Deus fará. Amém?